Oi, Bia. E aí, tudo pronto? Olha, eu recebi uma missão muito, mas muito especial, te ajudar a gabaritar essa prova de ciências. Então se prepara porque hoje a gente vai desvendar juntos o mundo secreto das células. É a nossa missão pro 10. Vamos nessa? Para começar, eu quero te fazer uma pergunta que parece um enigma, dá uma olhada aqui. O que é que você, uma árvore gigante, daquelas imensas, e uma bactéria, que é um bichinho tão pequeno que a gente nem vê, podem ter em comum? Pensa aí. Parece que nada, né? Mas a resposta para isso é a chave de toda a biologia. E a resposta é células. Exatamente. Pensa assim, Bia. As células são como se fossem os tijolinhos de Lego que constroem tudo o que tem vida. Você, a árvore, a bactéria, tudo é feito desses pequenos tijolinhos. É uma ideia simplesmente incrível. Então, esse é o nosso ponto de partida. Se a gente entende o que são as células, a gente começa a descobrir o segredo de como a vida funciona. Porque cada pedacinho do nosso corpo, cada folhinha de uma planta, tudo é, na verdade, um time gigantesco de células trabalhando juntas. E aqui está a definição que a gente precisa guardar para a prova, ok? Célula é a menor partezinha de um ser vivo que consegue fazer tudo o que é preciso para estar vivo. Ela consegue crescer, usar comida para gerar energia e até se reproduzir. Ela é a unidade fundamental da vida. Grava bem isso. Mas como é que descobriram isso? Ninguém nunca tinha visto uma célula a olho nu, né? Então, nossa primeira parada nessa viagem é para entender como os cientistas, quase como detetives, descobriram esse mundo invisível que existe dentro de todos nós. Bom, a história começa lá no século XVII com um cara chamado Robert Hooke. Ele pegou um microscópio bem simples, olhou um pedaço de cortiça, sabe, de rolha de vinho, e viu um monte de caixinhas vazias. Ele chamou essas caixinhas de células. Aí, muito tempo depois, já no século XIX, dois cientistas, o Schleiden e o Schwann, perceberam que não era só a cortiça. Todas as plantas e animais também eram feitos dessas células. E para fechar com chave de ouro, veio Herschel e disse a frase final: uma célula nunca aparece do nada. Toda célula vem de outra que já existia. E essas três grandes ideias juntas formaram as três regras de ouro da biologia, que a gente chama de teoria celular. Bia, atenção máxima aqui, hein? Isso com certeza vai cair na prova. É tipo a tabuada da biologia, tem que saber na ponta da língua. Vamos repetir juntos? 1. Todo ser vivo é feito de células. 2. A célula é a unidade básica da vida. E 3. Toda célula vem de outra. Fechado? Beleza, então a gente já sabe o que são as células e como elas foram descobertas. Agora chegou a hora de pegar uma lupa, um mapa e explorar o que tem dentro delas. Quais são as peças que fazem essa maquininha da vida funcionar tão bem? Olha que legal, não importa se é uma célula de gente, de planta ou de bactéria, todas elas têm, no mínimo, essas três partes essenciais. É o kit básico de sobrevivência de qualquer célula, sabe? Membrana plasmática, citoplasma e o material genético, o DNA. Vamos ver o que cada uma faz. Primeiro, a membrana plasmática. Para ficar fácil de lembrar, pensa nela como se fosse a porteira da célula. É uma capa bem fininha que fica em volta, protegendo tudo lá dentro. E o mais importante, ela controla tudo que entra e tudo que sai. Super seletiva, uma verdadeira segurança. Agora, lá dentro, a gente tem o citoplasma. Imagina que a célula é uma fábrica. O citoplasma seria o chão dessa fábrica, um líquido meio gelatinoso que preenche todo o espaço. É ali que ficam todas as máquinas da célula, que a gente chama de organelas, trabalhando a todo vapor. E por último, mas super importante, o material genético, o famoso DNA. Ele é o cérebro, chefão, o manual de instruções completo da célula. E ele guarda informações tão preciosas que, na maioria das vezes, fica trancado dentro de um cofre super seguro para nada dar errado. Então, se o citoplasma é o chão da fábrica, agora a gente vai conhecer os operários, os diferentes departamentos dessa fábrica. Essas são as organelas, e cada uma, Bia, tem uma função muito, muito específica. Essa tabela aqui é um presentão para a hora de estudar, viu? Olha como os apelidos ajudam a gente a lembrar. A mitocôndria é a usina de energia da célula, ela que dá força para tudo. Os ribossomos são as maquininhas que produzem proteínas. O retículo endoplasmático parece as ruas e rodovias que transportam tudo de um lado para o outro. O complexo golgiense é tipo o correio da célula, empacota e manda as coisas para o lugar certo.
Os lisossomos são a equipe da limpeza, reciclando o que não serve mais. E os centríolos ajudam a organizar a bagunça na hora que a célula vai se dividir, cada um no seu quadrado. Ok, agora que a gente já conhece as peças, vamos entender que existem dois modelos principais de célula, como se fossem dois tipos de carro, um mais simples e um mais completo. Comparar as procariontes com as eucariontes é outro ponto que os professores adoram pedir na prova. Então, olha o vivo aqui. Ah, mas antes, só um detalhe rápido. É bom saber que alguns seres vivos são feitos de uma célula só. A gente chama eles de unicelulares, as bactérias, por exemplo. Já outros, como nós, os animais, as plantas, somos feitos de trilhões de células. Aí somos os pluricelulares. Isso vai ajudar a gente a entender a próxima parte. Aqui está a grande diferença, Bia, presta atenção. As células procariontes são as mais simples, as mais antigas. O DNA delas fica todo solto no citoplasma, sem aquele cofre para proteger. E elas também não têm aquelas organelas todas chiques que a gente viu. As bactérias são o grande exemplo. Já as eucariontes são as complexas, as mais organizadas. Elas têm um núcleo, o tal do cofre, guardando o DNA direitinho, e tem todas aquelas organelas trabalhando. Nós, os animais, as plantas, os fungos, somos todos do time das eucariontes. E para não esquecer nunca mais, pensa nessa imagem. A célula procarionte é tipo uma kitnet, sabe? Um cômodo só, onde está tudo meio junto e misturado. Agora, a eucarionte, essa é uma fábrica inteira, cheia de departamentos, cada coisa no seu lugar, tudo super organizado. Uma kitnet contra uma fábrica. Assim fica fácil de lembrar na hora da prova, né? Ufa, chegamos na reta final. Agora é a hora daquela revisão relâmpago, para a gente ter certeza que tudo está fresquinho na cabeça. É o resumo do resumo para garantir o seu 10. Vamos lá? Primeiro, as regras de ouro da teoria celular. Todo ser vivo tem célula. A célula é a unidade da vida. E toda célula vem de outra. Isso é a base de tudo, não pode esquecer. Depois, as 3 partes básicas, com os apelidos, a membrana é a porteira. O citoplasma é o chão da fábrica. E o material genético fica seguro no cofre, que é o núcleo. As organelas mais importantes para lembrar. Mitocôndria faz energia, ribossomo faz proteína, complexo golgiense é o correio e lisossomo faz a limpeza. Lembra da palavra-chave de cada um. E por fim, os 2 tipos de célula. Procarionte é a simples, sem núcleo, tipo a das bactérias. Eucarionte é a complexa, com núcleo, que nem as nossas. Simples e complexa. Fácil. E é isso, pronto! Com tudo isso na ponta da língua, não tem como dar errado. O mundo secreto das células não é mais tão secreto assim para você, né? Agora é só respirar fundo, ir para a prova com calma e confiança. Eu tenho certeza que você vai arrasar. Boa prova, Bia!